Só faltava uma palavra pra terminar de rimar, é foda, hein? Tava aqui de boa, começando um review. O que eu vou rimar com review? O que eu tô arrumando na minha vida? Vai. Ai, ai. Então é desse jeito que eu começo esse aqui. Você tá vendo que eu tô morrendo de rir, porque eu tava aqui começando a improvisar, mas me deu um branco, mano, o que eu fui lembrar? E é desse jeito, é sempre sem enrolação. Já deixa o seu like, porque é de coração. Agora sim, esquece, filho. Bora lá, ó, você pediu mais um review brabo. E é o que, Adri? É o que? VGR? Vocês não cansam de pedir VGR. Guilherme chapa quando eu falo abrindo isso aqui, ó. Desculpa aí, Guilherme. Passou já. Olha, ó, VGR V192. Nunca vi vocês pedir tanto essas máquinas da VGR, mas tá na mão. Cara, é assim, as caixas da VGR, profissional. Cara, eles prometem, eu tive até que fazer as contas, porque eles prometem 300 minutos de uso. Eles prometem 5 horas de uso, né? 5 horas. Vamos lá, a caixa tá bem bacana. Aqui veio pra mim a preta com dourada, tem prata com preto, cinza com preto. Eu comprei a preto com dourada, bateria de 2000 mAh. Por isso que dura tanto, né? Uma bateria 2000 mAh. Olha só, só falta apoiar o canal, né? Porque já tentei uma parceria, mas não me responderam ainda não. Vamos tentar, continuar tentando. A caixa veio meia boca, ó, veio meio torta. Mas tá bonita, hein? Pô, eu acho que eu já trouxe uma máquina muito parecida. Não, mais ou menos. Não é tão parecida assim, não. Não tem nada a ver que eu trouxe. Pô, tá bonita, hein? Mas pera aí. Os pentes, como sempre, acompanhando as máquinas de acabamento. Pincelzinho de limpeza, óleo. Vou mostrar já nos mínimos detalhes. Só veio o cabo USB, que é tipo USB universal que tinha antes. Depois eu vou mostrar aí. O manualzinho parece estar bem completo. A gente já vê. E bora lá, né? Parece uma manga o formato da máquina. Não sei o que parece, não. Muito lisa. Na verdade, ela tem uma boa aderência. Mas é um formato meio diferente. Meio gordo, meio diferente. Mas, cara, essa lâmina em T é bem interessante. A máquina tá muito bonita. Mas o que a gente quer ver mesmo é ouvir ela trabalhar. Isso que a gente quer. O botão de ligar e ligar não me agrada muito, mas vamos ver. Ó, interessante, hein? Eu acho que vai ser boa a máquina, hein? Eu acho que na prática vai ser muito boa. Ela acende um LEDzinho aqui enquanto tá ligada. E agora é isso, né? É uma máquina, ó, bem leve. Maquininha bem leve mesmo. É como a outra da VGR. É aquele tipo de material que, se for pro chão, mano, eu acho que parte tudo. Né? Mas a gente não quer que vá pro chão. Mas dá essa sensação do material, do plástico, ser um plástico bem seco, bem vagabundo mesmo, sabe? Fora isso, né? O design, a construção parece boa, então só na prática mesmo pra gente saber. Esse tipo de lâmina não tem nada a ver com a outra VGR que eu trouxe, que é uma lâmina que não é tão em T como essa. Não sei, na verdade, o nome e a diferença dessas lâminas, dessa pra outra. Mas essa aqui é tipo a lâmina da GTX, a lâmina da T-Outliner, da Endes, né? Até o corpo dessa aqui lembra um pouco a máquina da Endes, né? Então essa lâmina aqui é uma lâmina muito mais fina, que eu sei que risca muito mais, que para fazer um freestyle, para desenhar é muito melhor. Tem uma da Kemei, que eu já testei um tempo atrás, que lembra um pouco essa máquina, que era muito boa, muito barata e muito boa. Então agora, né, na prática mesmo, a gente vê como que ela vai sair. Acredito que vai surpreender, mas vamos lá. Peso, RPM, bora ver tudo e na prática, né?
Hora de medir o RPM e vamos ver quanto que ela vai entregar. 6.700, que já é muito bom. 6.732, 6.723, 6.500, 6.728. E é isso aí, ó. 6.732, bem interessante. Vamos ver o peso dela e primeiro, para ter uma noção, eu vou pesar NG2033, que tem 180 gramas. E ela tem 167, olha, 166. É das máquinas de acabamento mais leves que eu já utilizei aí. 166 gramas. Vou medir os decibéis agora e vou ver quanto que tá ambiente primeiro. Cerca de 45 ambiente. Olha só, 69 decibéis, o que é bem interessante, né? Uma máquina bem silenciosa. Considerações finais, VGR 192. E aí, Adri? Vale a pena? O que vale a pena nesse momento é você deixar o like se você gosta do review, beleza? Então, bora lá, daquele jeito. Para começar, 6.700 RPM. Já vou dar um 8 pro RPM. 166 gramas, o que faz dela uma das máquinas mais leves que eu já utilizei. Vou dar um 9 pro peso. 69 decibéis, o que faz dela uma máquina de acabamento bem silenciosa, e eu vou dar um 8 para os decibéis. Ergonomia, uma máquina diferente, né? Foram mais ou menos copiar a Endstay Outliner, mas depois voltaram no meio do caminho, né? Mais ou menos isso. Para ergonomia, por mais que seja diferente, tem uma pegada bacana e eu vou dar 7 para ergonomia. Precisão, tanto na hora de riscar e vincar ou na hora de limpar, na hora de fazer o degradê. Para isso eu vou dar um 7. Bateria de 2.000 mAh, 5 horas para carregar e 5 horas de duração. Nossa, vou dar um 9 para bateria. E já passando para os pontos positivos. Primeiro, peso, né? É uma máquina super leve. Parece que nem tem motor, para ser sincero, ela é muito leve mesmo. Silenciosa, o que eu acho que é um ponto bem interessante, seja para cliente ou não, né? Uma máquina silenciosa é sempre um ponto positivo. Outra coisa é o preço, né, que vai estar entrando no custo-benefício, que eu já vou estar falando quanto é. Ponto negativo, aí entra a questão da precisão que eu falei antes. Para limpar na hora de fazer o degradê, ela limpa super bem. Para riscar, dependendo do tipo de cabelo, se for fazer um razor part, dependendo o que for riscar, dependendo do que for fazer no acabamento, achei que ela não risca tão bem. Para você, né, eu utilizei no dia a dia, tenho utilizado como máquina principal, tem que insistir bastante para ela riscar como outras máquinas. Fora isso, ponto negativo, outro ponto negativo é o botão de ligar e desligar. Para ligar, se ele tiver virado para mim, não dá para ligar, porque liga para esquerda, então não tem como eu ligar para cá, ó, não dá. Dá para me ligar com o anelar, ó. E para me desligar, eu posso desligar com o dedão, mas não é nada prático. Dá para me ligar e desligar com essa mão, que também não é prático, entendeu? Podia ser mais fácil, então eu vou deixar como ponto negativo também. Agora, dando uma visão geral para depois ver se eu dou selo Adri de qualidade ou não, né? Meu uso geral, como que foi na prática, gostei, não gostei? Eu gostei por ela ser aberta, né? Que até podia entrar como ponto positivo, por ela ser toda aberta aqui, tem uma visão na hora de trabalhar muito interessante. É uma lâmina que a gente já conhece, né? Uma lâmina em T
bem larga, muito bacana, porque pega um espaço muito bom na hora de trabalhar. O design, né, é uma máquina muito bonita também, mas o que importa mesmo na hora de trabalhar, na hora de fazer o degradê, se saiu super bem. Na hora de fazer o acabamento aqui, se você insistir um pouquinho, ela risca. Na hora de fazer o acabamento aqui atrás, tem que insistir um pouco, entendeu? No geral, pensando no custo-benefício, né, é uma máquina super em conta, que eu já vou estar falando quanto é, então é de se pensar. Eu achei ela interessante sim, pensando em custo-benefício. A lâmina não aqueceu na minha mão enquanto eu estava utilizando, foi super tranquilo, nenhum cliente incomodou, assim, se sentiu incomodado pelo calor da lâmina, então em relação a isso foi tranquilo. E aí, selo ADRI de qualidade ou não? Pensando em todo o conjunto, RPM, design, ergonomia, bateria e custo-benefício, ô Guilherme, meu amigo editor, solta o selo ADRI de qualidade aí, porque merece, hein? Pelo custo-benefício merece. Já passando por valor, cara, eu paguei 23 euros nessa máquina, que é, sabe, é 2 cortes de cabelo em Portugal, ou menos de 2, depende, né, se você trabalha pra você ou não, mas muito em conta, entendeu? No Brasil eu vi que sem a caixa ela custa R$105, com a caixa 133, cara, né, convenhamos, se é pra você que tá começando, ou você quer uma máquina de reserva, cara, é muito em conta. Eu já trouxe outras máquinas nessa faixa de 100, 120 reais, e pô, pelo que ela entrega, RPM, bateria, corpo, assim, essa visão boa pra trabalhar, 100 reais é muito válido, entendeu? É bem interessante, uma máquina bem interessante por esse valor. Acabei não falando do carregador, né, porque é USB, aquele USB antigo, mas, né, isso não importa tanto, apesar que, né, digamos que é uma entrada meio sensível, né, tem que ter atenção ali pra não forçar demais, mas fora isso, tudo ok. Vale ou não vale a pena, Adri? Como eu disse, se tá começando que é uma máquina que precisa economizar, ou que é uma máquina reserva, ela vai suprir sim como máquina reserva. Então, é isso agora. O que eu quero saber é se você já deixou o seu like aqui nesse review, e se você já se inscreveu aqui no canal e ativou o sino das notificações, porque toda quarta tem aula, todo domingo tem review, toda terça, às 8 da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal, tem aulão ao vivo, com várias técnicas, vários fundamentos, então já se inscreve para você não perder nada. E agora, o que eu quero saber é a sua opinião. O que você achou desse review? O que você achou da máquina? Achou interessante? Compraria? Vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição onde eu comprei, caso você tenha interesse nela. Eu quero saber o que você achou, quero saber qual máquina que você quer que eu traga aqui, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão também, que eu tô sempre lendo todos os comentários e anotando as sugestões e tô sempre trazendo na medida do possível, né? Então espero de coração que você tenha gostado, Deus abençoe, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo, tamo junto!